Olá, graça e paz seja sobre a sua vida e que esse poder de Deus renovador possa estar habitando, te movendo, te inspirando, não só hoje, mas por toda a sua vida. Hoje eu gostaria de falar do poder da oração e refletir com você por que as nossas orações hoje, apesar de serem feitas com tanto afinco, com tanto empenho, comprometimento e até disciplina mesmo, não são respondidas como nós vemos exemplos nos nossos antepassados que oraram e o poder de Deus descia, se manifestava de forma poderosa. Por quê? E eu gostaria de ilustrar e lembrar a você de alguns exemplos, né? Desse poder sobrenatural que se manifestou através da oração, porque nós sabemos que a oração é a força mais poderosa da terra, não é verdade? E aí eu lembro, por exemplo, quando Josué orou, né? E diante de uma batalha já perdida, diante de um inimigo mais fortemente preparado, e ele ora, ele para no meio da batalha, ora ao Senhor, e o Senhor para o sol e a lua. Ou quando Elias, ele sobe ao monte e ora diante de toda uma nação idólatra e pede ao Senhor uma resposta, e o Senhor responde com fogo, consumindo todo o holocausto, mostrando que o único e verdadeiro Deus é o nosso Senhor Todo-Poderoso. Ou então, Ezequias, diante da notícia de morte, uma notícia que veio do próprio Senhor, decretando a sua morte, e ele ora, ele chora amargamente, e o Senhor responde, lhe dando vida por mais 15 anos. O que essas orações, o que esses homens faziam de tão diferente que nós não vivemos essa glória tão poderosa nesses dias? Eu vou ilustrar a resposta para você pela vida de Ana. Está descrita lá a vida dela, né? E a aflição que ela vivia logo no primeiro capítulo do livro de Samuel, que mostra a vida e as orações que Ana fazia pelo sonho que ela perseguia de ser mãe. Só que Ana perseguia esse sonho de ser mãe em oração e pedia e clamava com afinco para que as humilhações que ela sofria por Penina parassem. E perceba, enquanto ela orou dessa forma, Deus não respondeu a sua oração. Mas o dia que ela derramou o seu coração diante da presença de Deus, e eu entendo que esse derramar foi deixar no altar toda a sua aflição e não mais viver carregando dentro dela as humilhações que Penina fazia e não querendo colocar e gerar um filho para que essas frustrações realmente parassem, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dela e que o filho dela não fosse um instrumento de vaidade, mas de glória e para a glória de Deus. Aí sim, Deus respondeu a oração dela. Você percebe? Enquanto ela orava por ela e para ela, nada aconteceu. Mas o dia que ela orou para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dela e que o filho dela fosse um servo de Deus, um ministro do Senhor, um instrumento da glória de Deus, aí sim Deus respondeu. Quando a vontade humana, o desejo humano é para glorificar e exaltar o nome do Senhor, meus irmãos, sim, Deus se manifesta. Quando deixamos as nossas vaidades de lado e nos preocupamos em ser uma resposta de oração do Senhor, aonde aqueles que estão à nossa volta serão tocados e temerão o nome do Senhor, sim, as nossas orações são respondidas. Foi por isso que a oração de Josué foi respondida, para que todas as nações vissem que Israel foi a nação escolhida
e não a única, mas a escolhida para ser um instrumento da glória de Deus, para que outras nações também se convencessem que a salvação vem do Todo-Poderoso. Foi por isso que a oração de Elias foi respondida, para que toda aquela nação idólatra entendesse que há um só Deus verdadeiro. Por isso, a oração de Ezequias também foi respondida, para que ele cumprisse o propósito de Deus, para que a glória de Deus se manifestasse através de Ezequias, como nós sabemos que se manifestou. Percebe? Não é por mim, não é para mim, é por Ele, porque para Ele e com Ele são todas as coisas, gente. A verdade é uma só. Se vivemos ou se morremos, tudo é para a glória de Deus. O apóstolo Tiago, ele resume muito bem isso. Por que as nossas orações não são respondidas nesses dias? Porque nós pedimos mal, porque pedimos para os nossos próprios prazeres. Buscamos a Deus pelo que Ele pode fazer, e não pelo que Ele é, e muito menos para mostrar quem Ele é realmente, mas muitas vezes por vaidade, para mostrar quem nós somos. Esses homens oraram não para mostrar quem eles eram, que eles eram melhores, para terem os seus nomes eternamente lembrados. Não, mas para mostrar que a glória de Deus se manifesta em homens fracos, pequenos, como eu e você. Mas que se estamos na posição certa, com certeza a glória de Deus será manifestada. Percebe a diferença? Então, viva para a glória de Deus. Reflita sobre o tipo de oração que você tem feito. Será que apesar de tantos anos você ainda não entendeu que é para a glória de Deus que nós precisamos orar? Que você precisa orar e pedir a Deus? Chega de orar por vaidade. Chega de orar para que sejamos exaltados por arrogância muitas vezes. Vamos orar humildemente para que a vontade de Deus prevaleça. Que não seja minha, que não seja nossa, mas que seja a vontade de Deus prevalecendo sobre nós. Fica essa reflexão, que você pense e repense sobre a oração. E lembre-se, a oração continua sendo a força mais poderosa da terra. E que ela se manifeste na tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe e fique em paz.